Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Janice Souza, sou artesã. E aqui nesse canal você encontra passo a passo e dicas para iniciantes na costura criativa. E no vídeo de hoje eu irei contar para vocês alguns erros que cometi no meu início no artesanato, que para mim me atrapalharam demais. E eu quero compartilhar com você, para se você está cometendo esses erros, poder corrigir. Já cometi muitos erros no meu artesanato e continuo cometendo erros até os dias de hoje. Eu cometo muitos erros porque errar é humano. Fica aí comigo até o final desse vídeo, porque eu vou trazer para vocês alguns erros que eu cometi. Alguns deles, vira e mexe, eu acabo cometendo ainda e que me atrasam demais, que tem me atrapalhado no meu artesanato, que me atrapalharam no início, alguns me atrapalham até os dias de hoje. Eu vou compartilhar com você e espero que sirva de aprendizado para ti e também para que você veja que você não está sozinha. Todas nós erramos, todas nós estamos aí tentando se aperfeiçoar. Um erro que me atrapalhou muito no meu início no artesanato foi não definir um público-alvo para quem eu deveria vender os meus produtos. Na minha opinião, hoje eu já até falei, tanto no meu Instagram antigo, quanto acredito que em algum vídeo antigo que eu tenho aqui, eu já falei aqui para vocês que é interessante definir o avatar, persona, no início do seu artesanato. Porém, hoje eu tenho uma visão, parando para analisar aí, quando eu iniciei a vender, a minha experiência de venda hoje, eu acho que não necessariamente você precisa definir a sua persona ou avatar de cara no primeiro produto que você produzir. Lógico, se você definir, vai ser mais fácil para você. Mas não é necessário, não é obrigatório, até mesmo porque você está iniciando e você ainda não sabe de fato para quem vai vender. Você não pode criar alguém aleatório na tua cabeça. Porém, é muito importante já de início aí já ter um público-alvo. Já ter aí um público-alvo para quem você pretende vender o seu produto de artesanato. O público-alvo é diferente da pessoa no avatar, tá? Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado, tiver dúvida, pode comentar aqui que eu vou trazer para vocês. Eu pretendo trazer um vídeo mais aprofundado sobre esse assunto. Aí, se você quer, você já comenta aqui que eu já preparo e trago mais rápido do que estava planejando. Mas a persona em avatar é a pessoa específica para quem você vai vender. É ali realmente uma pessoa desenhada, a idade, nome, onde mora, no que trabalha. Essa é a sua persona, o seu avatar para quem você vai vender. E o público-alvo nada mais é que uma predefinição ali, aleatória, apenas predefinir, porque ninguém vende tudo para todo mundo. Então é ali apenas, o meu público-alvo vai ter entre 20 e 30 anos, vai ser mulher, é uma predefinição de como será, mas o público-alvo e a persona são diferentes. O público-alvo é um público geral para quem você vai vender e a persona é uma pessoa específica. Talvez mais confundido que ajudei, mas é isso daí. Então eu errei muito nisso, eu me senti falta, tá? Não ter definido o público-alvo, ao menos o público-alvo para que eu deveria vender o meu produto, e isso me atrasou, me atrapalhou demais e me fez desanimar muitas vezes. Um segundo erro aí, e aqui não tem ordem correta, assim, ordem de maior para menor não, qual foi o maior, mais grave ou menos grave, é apenas o que eu fui lembrando, eu fui anotando aqui. Um segundo erro que eu cometi muito foi querer fazer de tudo. Quando a gente inicia, a gente aprende muita coisa, a gente quer fazer de tudo. É comum quando iniciamos no artesanato a gente querer fazer todas as peças que a gente vê. Eu fiquei só na área de costura, só que mesmo assim eu me enrolei muito, porque mesmo na costura criativa você pode ter um nicho aí muito mais reduzido e que vai atingir as pessoas corretamente. E eu queria fazer de tudo e acabava não me aperfeiçoando em nada, né? Outro erro é que eu tinha muita vergonha e insegurança na hora de oferecer os meus produtos. E isso transparecia, tá? Eu não conseguia esconder isso. Quando eu ia oferecer os meus produtos, eu tinha muita vergonha de falar do meu produto. Desde que eu iniciei a vender, o meu esposo falava mais do meu produto, divulgava mais, tentava conquistar mais clientes para mim do que eu. E muitas vezes eu espantava esses clientes quando ele trazia para mim, pela minha insegurança, pelo meu medo. E isso me atrapalhou demais, me atrasou demais. Hoje eu poderia estar muito além do que eu estou, eu poderia ter crescido muito mais se eu não tivesse me deixado levar pelo medo, pela insegurança, sabe? Aquele medo que te paralisa de verdade. E aí já entra outro medo que vai parecer meio estranho. Mas eu tinha muito medo de crescer.
Eu ainda tenho medo do novo, eu acho que todo mundo tem medo do novo. E eu ainda tenho muito medo do novo, do que pode vir como a nova decisão que eu tomo. Porém, hoje eu tenho o hábito de, mesmo com medo, eu ir enfrentar, tentar e ver no que vai dar. Senão eu não estaria aqui com o canal hoje, com outro canal. Então, hoje eu enfrento os meus medos, vou com medo mesmo e tento e vejo no que vai dar. Porém, lá no meu início no artesanato, eu tinha muito medo de crescer, eu tinha medo do novo, eu tinha medo do que aconteceria, eu tinha medo de divulgar o meu produto e o que aconteceria. Não era só medo de vender, medo como eu iria enviar aquele produto, como eu ia conseguir lidar com o cliente, e se o cliente não gostasse, vender para as pessoas que eu conhecia era uma coisa, vender para outras pessoas diferentes era outra coisa. Então eu tinha muito, era um medo que não era assim, eu não pensava, eu não quero crescer, eu queria crescer, mas dentro de mim eu tinha um medo involuntário, um medo que eu não conseguia entender que era isso, que me atrapalhava a crescer, e era um medo de crescer mesmo. Muitas pessoas não ganham dinheiro na vida porque tem medo de ganhar dinheiro. E acontece com nós artesãos. Eu tinha muito medo de crescer, mesmo não sabendo disso, eu me privei de muita coisa. Eu poderia ter vendido muito nos meus primeiros anos ainda de artesanato, porém o medo de crescer me impediu de chegar aonde eu desejava chegar. Outro erro é que eu queria aprender sempre peças novas e acabava não aperfeiçoando a peça que eu já sabia. Tinha um papo novo, tinha um passo a passo novo de uma artesã que eu seguia, que eu gostava dos passo a passo. Eu corria, eu assistia, eu queria fazer. Aí com isso acabava acumulando até materiais, né? Assinei a Educar e aí o que eu fazia? Eu passava horas e horas assistindo passo a passo, aulas, dicas lá. Eu nem colocava em prática muitas vezes e acabava fazendo muitas peças novas. E ao invés de eu aprimorar a peça que eu já fazia, fazer novos modelos e tal, e conquistar mais vendas para aqueles clientes, eu acabava aprendendo novas peças que os meus clientes não tinham interesse. Eu aprendia muito na teoria, mas não colocava em prática. Então eu fazia muitos cursos novos, porque como eu era assinante da Educar, tem muitos cursos lá, nem sei quantos. Então eu fazia muitos cursos novos, aprendia muitas coisas novas na teoria, mas eu não colocava em prática. Quando você aprende na teoria, aparentemente você sabe, mas se você não pôs em prática, não tem como você saber se aquilo vai dar certo. E eu aprendia muito na teoria, mas não praticava. E eu sei que muitas artesãs erram aí, e talvez você esteja errando também nesse ponto. Então, se alguma dessas coisas que eu já falei por aqui, você já se identificou, já pensou, nossa, eu faço isso, ou eu fazia isso, espero que fizesse, não faça mais. Eu já peço que você já deixe aquele meu like, né? Porque nós estamos aqui nos entendendo. Pensamos iguais, erramos iguais, nos corrigimos. Então, se você já está se identificando até aqui, já está gostando do vídeo, não esquece de já deixar aquele meu like, que me ajuda bastante. Outro erro que eu cometia muito, e esse ainda é um erro que vira e mexe, acaba me aprisionando, querendo me pegar de novo, e eu tenho que tentar eliminá-lo da minha vida sempre, todos os dias. É achar que nunca sabia o suficiente. E vira e mexe eu ainda me vejo assim, até mesmo no canal, né, foi assim, eu achava que eu não sabia o suficiente para ensinar para vocês. Então assim, muitas vezes ainda me pego nesse erro e tenho que tentar eliminá-lo todos os dias. Outro erro, que acho que se todas vocês não cometeram, mas algumas já cometeram também, era vender fiado. Esse foi um erro que desde que eu vendia cosméticos, né, porque anteriormente assim, eu trabalho com vendas desde os meus 18 anos e nunca trabalhei com vendas para outras pessoas, sempre foi para mim mesma, e eu iniciei como revendedora de cosméticos ainda junto com a minha irmã, quando eu ainda solteira e tal. Já cometi esse erro lá atrás e já tinha quebrado a cara muitas vezes. Eu cometi esse erro de vender fiado e eu sei que muitas meninas cometem esse erro de vender fiado. E hoje, não é que eu não venda fiado, hoje eu ainda vendo fiado, mas eu vendo fiado para as clientes antigas, que eu sei que me pagam. Clientes novos eu não vendo fiado, eu tenho as pessoas certas para vender fiado. As demais pessoas eu não vendo fiado. Mas era um erro muito comum, e o que acontece quando você vende fiado é que além de você não ter um giro ali certo no seu caixa, porque você já não tem uma lucratividade alta, quando você inicia
Pelo menos eu, quando iniciei, eu não conseguia tirar lucro, eu não tinha salário, nada disso, era só reinvestir no meu negócio. É muito difícil você manter um negócio e ainda por cima vendendo fiado. Era muito difícil. O erro aí era não divulgar os meus produtos online. Hoje, como eu falei aqui no vídeo onde eu falei como vendo os meus produtos, eu vou deixar aqui no card, tá? Eu acho que foi o último vídeo que eu gravei pro canal, vou deixar aqui no card. Eu falei com vocês e contei assim abertamente, transparente, como eu vendo os meus produtos. E hoje, atualmente, eu não vendo no mundo online, internet, Instagram, Facebook, essas coisas, não tenho loja virtual por enquanto, nem nada disso. Porém, hoje eu uso o WhatsApp para vender, né? Nessa época nem o WhatsApp eu sabia usar direito. Vendia para aqueles clientes assim, mas não sabia divulgar, né? Então, eu errei muito porque inicialmente eu não tinha clientes, eu tinha conquistado clientes indo para online e eu não fui para online, eu errei bastante nisso, tá? Não vendendo online, não conseguindo clientes e eu me arrependo muito disso hoje, só que tudo isso é aprendizado. A gente erra, a gente corrige, a gente aprende com os nossos erros, mas se eu não tivesse cometido esse erro, eu tenho certeza que hoje eu estaria em outro patamar. Outro erro muito comum e que eu cometi muito era eu me comparava com outras artesãs. E não eram com outras artesãs que estivessem iniciando igualmente a mim. Talvez porque eu não conhecia muitas artesãs, principalmente na minha região, então eu não conhecia muitas pessoas que trabalhassem com isso. E no online eu acabava conhecendo pessoas que naquela época já tinham crescido o suficiente, que hoje já eram professoras de artesanato, que hoje já vendiam cursos online, ensinavam no YouTube, passo a passo, dica. Eram pessoas já que tinham chegado a um patamar diferenciado. E eu olhava para aquelas artesãs que hoje eram minhas mentoras, professoras, e me inspirava nelas. Só que não era exatamente um inspirar bom, porque eu olhava e muitas vezes eu pensava, como ela consegue ou não? Tem coisa errada? Não, isso é mentira. Muitas vezes eu cheguei a pensar que era impossível viver de artesanato, vender de fato artesanato, conseguir um preço justo pelo artesanato. Porque eu me espelhava, não é que era pessoas erradas, mas elas é para você olhar e se espelhar, eu quero um dia chegar lá, só que eu não me inspirava, eu me comparava com elas. Você pode se inspirar em alguém que já está em um lugar que você quer. Hoje, por exemplo, eu me inspiro e me espelho muito na Ana Paula Garcia, que é uma professora aí desde que eu iniciei, e que eu amo os passo a passo dela, simples, sou aluna dela do curso Venda Mais. Não, Venda Mais não, Vendas do Zero. Sou aluna dela, aprendi muitas coisas em 2021, o curso dela me ajudou demais com as minhas vendas. Então assim, hoje eu me espelho muito na Ana Paula Garcia, tem outras artesãs que eu me espelho, mas assim, a número 1 que eu tô ali sempre acompanhando, sempre que eu tenho tempo, porque às vezes tá tão corrido que eu não consigo acompanhar ela nas redes sociais, mas é uma pessoa que eu me espelho muito e quero chegar um dia, quero estar lá, assim como ela, lá em cima, no topo, não no mesmo cargo que ela, talvez eu não sonho em ser professora de artesanato nem nada disso, mas ensino aqui alguns passo a passo e tal, mas eu não sonho em ser, por exemplo, uma professora daqui a algum tempo, ou ter uma loja de aviamentos como ela tem, né? Mas eu sonho em ser uma artesã que de fato vive do meu artesanato, que de fato vende o suficiente e ganha o suficiente, entende? Então assim, hoje eu me espelho muito nela. Tem outras meninas que eu amo, como a Artida B, eu acho os passo a passo dela muito legal. E eu me espelho em outras pessoas que também não são do artesanato, são empreendedoras que de fato me espelham e que eu quero um dia chegar lá no topo também. Então você pode ter inspiração e deve, para você não desanimar, deve ter uma mentora, alguém para se espelhar. Porém, você não pode se comparar com essa pessoa que já está num patamar muito além do que você está. Você tem que se comparar com alguém, não é nem se comparar, mas estar ali vendo pessoas que estão no mesmo patamar que você e se comparar consigo mesmo. Olha quem você era o ano passado e onde você está hoje. Olha onde você iniciou e onde você chegou. Que isso sim é uma comparação digna. Outra coisa que me atrapalhava demais era na falta de organização. Era a falta de organização. Eu nunca fui uma pessoa organizada, eu não sou organizada até hoje, tá? Não sou organizada. Eu tento me organizar melhor, por exemplo, eu tenho um dia fixo para gravar vídeo, eu não tenho horário fixo. Alguns dias eu gravo pela manhã, alguns dias pela tarde, já gravei pela noite.
mas eu tenho meu dia fixo de gravação, eu tenho meu dia fixo ali para cada coisa, mas eu não sou uma pessoa organizada, nunca fui. Só que me atrapalhava a falta de organização tanto na produção quanto nas datas comemorativas. Nas datas comemorativas, por exemplo, até hoje eu cometo isso às vezes, de me organizar muito em cima da data de que eu quero vender alguma coisa, porque se eu quero vender, por exemplo, no Dia dos Pais, nós já estamos em julho, é isso? Nós já estamos em julho. Então, agora eu já tenho que estar divulgando, eu já tenho que definir o que eu vou vender no Dia dos Pais desde junho e julho, eu já tenho que estar divulgando, porque é Dia dos Pais. Mal entrou agosto, Dia dos Pais. Então, preciso de uma organização bem antes, e eu sempre fui desorganizada nessa parte, e nessa parte eu cometo ainda, até os dias de hoje eu acabo cometendo esse erro, tá? E preciso melhorar, e me atrapalhava demais, e ainda me atrapalha. Outro erro era produzir peças demais, mais do que eu venderia. Eu tinha 2 clientes fixas e produzia peça para vender numa feira, num bazar, sei lá, numa loja física. Então eu trabalhava, eu acho que quando eu iniciei eu trabalhava mais do que eu trabalho hoje. Hoje, quando eu estou cheia de encomendas, até mesmo porque eu divido o tempo entre encomendas e conteúdo para as redes sociais, para o YouTube, né, atualmente, não estou produzindo para nenhuma outra rede social, só para o YouTube, mas hoje eu tenho dias que eu trabalho o dia inteiro, entro na noite e tal, mas tem dias que eu trabalho só uma parte da tarde. Acho que eu passo menos tempo produzindo do que eu passava quando eu iniciei. E hoje eu tenho bem mais clientes do que naquela época. Hoje eu tenho foco, eu produzo só o que tá ali na minha lista e eu não fico aprendendo peças novas o tempo todo. Faz muito tempo que eu aprendo uma peça nova, porque de fato é bom aprender peças novas, só que de fato hoje eu vejo, eu não posso desperdiçar o meu tempo com coisas aleatórias. Eu não posso produzir um estoque de produtos novos que eu não vou ter para quem vender, sendo que os produtos que eu já faço, já tenho para quem vender, eu sei que eu vou fazer e vou vender, vai sair. Então, eu produzia demais e aí depois eu tinha que sair dando de graça as minhas peças. Outro erro que eu cometia, já citei aqui por cima, era comprar material demais. Eu via um passo a passo novo ou um curso novo, onde ensinava a fazer, por exemplo, um travesseiro. Eu comprava material para fazer o travesseiro, nunca fazia. Eu tenho enchimentos que eu comprei e nunca fiz. Eu comprava mais do que deveria, porque eu vi um passo a passo e eu queria fazer e nunca fiz. Ou porque eu ia na loja, por exemplo, e via... Eu tinha que comprar 2 tecidos, 2 estampas de tecido, só que tinha tanta estampa nova que tinha chegado que eu trazia um sacolão, tinha que muitas vezes passar no cartão, parcelar, porque não conseguia pagar, sendo que eu não precisava de todo aquele material e ficava muitas vezes encalhado. Tem produtos que eu nunca usei desde que comprei lá no início, como eu mostrei aqui nos materiais que eu me arrependi de ter comprado, e comprava em exagero mesmo. Outro erro que eu cometia muito era me fazer de vítima. Aquele tipo de coisa que vai parecer assim, nada a ver, mas a culpa é de fulano, eu não tô vendendo porque ninguém me valoriza, porque... Sabe essas frases que a gente escuta de muitas artesãs hoje e que eu usava muito, eu me fazia de vítima. Ninguém compra meu produto, ninguém gosta do meu produto, ninguém me valoriza, ninguém quer me ajudar, ninguém não sei o que, ninguém é obrigado a nada. Então, eu me fazia muito de vítima, muitas vezes eu desanimava, ficava dias e dias sem entrar no ateliê, porque me dava um ódio, é a palavra certa, dava ódio, raiva mesmo daquela situação. E aí depois eu voltava, só que eu não fazia nada para solucionar esse problema, eu só me fazia de vítima, mas e a solução? Eu não lutava pela solução, eu não divulgava, eu não lutava para conseguir conquistar os clientes nem nada, eu só queria que as pessoas tivessem dó de mim e comprassem. Ninguém vai comprar por dó e nem merecemos isso, né? É melhor não comprar do que comprar por dó. Outro erro era achar que eu precisava de muitos equipamentos. Quem nunca, né? Fulano tá vendendo muito porque ela tem uma bordadeira, eu não tenho. Eu preciso daquele material, daquela ferramenta que tal artesã tem. E não, para você iniciar, não precisa de... O único equipamento que é essencial você vai precisar é a máquina de costura e uma tesoura. Demais, um pedaço de tecido, logicamente. Demais você vai comprando conforme o dinheiro vai entrando. Você não precisa de muitos equipamentos para ter um ateliê de sucesso. Muitas vezes você tem milhões de equipamentos e não vende nada, como eu. Comprei overlock, fiz um monte de investimento, não vendia nada. E hoje eu tenho apenas o essencial e não vendo muito, mas vendo o suficiente. Então, muitas pessoas não têm nada, faz um produto cru,
É um produto que você vê, assim, super simples e vende e sobrevive com aquela renda. Então, é desculpa para não fazer. Você não precisa de todos os equipamentos para iniciar, não. Outro erro que eu cometi, que sei que muitas de vocês cometem, era oferecer os meus produtos para as pessoas erradas. Eu queria que as pessoas engolissem o meu produto e elas precisavam comprar o meu produto porque o meu produto era bom, porque eu precisava vender, porque eu precisava me sentir bem vendendo. Então eu saía oferecendo para pessoas que não era meu público-alvo, aquelas pessoas não tinham interesse por produto artesanal. Porque para a pessoa comprar o seu produto, ela tem que gostar de produto artesanal. Se ela gosta de um produto industrial, de uma peça diferente, de outro estilo, ela não vai comprar. Se ela é uma pessoa que gosta de comprar no desconto, em bazar, em pechincha, ela não vai comprar com você. Então eu tentava vender para todo mundo que não era o meu público-alvo e eu me decepcionava, me frustrava e queria parar, desistir. E eu já parei, tá? Eu já parei por alguns dias e eu eu desisti do artesanato em um determinado tempo da minha vida. E eu passei mais de um ano sem fazer nada de artesanato. Outro erro era não saber calcular o meu produto. Eu não sabia calcular corretamente o preço do meu produto e muitas vezes eu olhava e pensava, por quanto que eu devo vender? Ou eu olhava algum vídeo, alguns passo a passo, as artesãs diziam o valor, sugestão de preço, eu vendia por aquele valor, ou eu ia em lojas chinesa, que vende tudo barato, e comparava o preço de lá para me vender o meu produto, só que não é a mesma coisa. Então eu não sabia calcular o meu preço corretamente, eu me dava muito mal, eu já cobrei um preço por coisas que quando eu fui fazer, só o material saiu mais caro do que o preço que eu cobrei. E já quero deixar claro aqui, tá? Logo na sequência eu já vou estar gravando, faltam 4 pessoas para 200 inscritos, que eu vou ensinar, vou fazer aqui um vídeo passo a passo, como eu calculo meu artesanato, tá? Não sou mestre, mas eu vou ensinar para vocês, passar, né, para vocês, como eu calculo o meu artesanato. Então, você quer aprender a calcular o teu produto, se você ainda não sabe, já se inscreve aqui, já compartilha com a tua amiga. Quando chegar a 200 inscritos, vou estar liberando esse vídeo. Faltam 4 pessoas, estamos com 196 e eu vou liberar esse vídeo. Então, se você não sabe, já fica ali. Outro erro que eu cometia era não ter metas, e esse eu cometi por muito tempo mesmo. Eu parei de cometer esse erro o ano passado. Vou ser bem sincerona aqui com vocês. O ano passado eu parei de cometer isso. Não ter metas para atingir. Não ter um objetivo, não saber o que eu queria chegar. Eu muitas vezes até fazia, mas da forma errada. Eu tentei muitas vezes, só que eu me frustrava porque eu fazia uma meta audaciosa, uma meta inatingível. E uma meta, ela tem que ser atingível, ela tem que ser... Aí você tem que saber como atingir, calcular certinho para conseguir atingir aquela meta. E no ano passado que eu coloquei isso em prática. Depois eu vou ensinar, não, depois eu vou gravar um vídeo aqui falando mais sobre isso, tá? Eu aprendi com a Ana Paula Garcia. Eu já tinha visto isso com várias pessoas, tá? Até mesmo no mundo aí de finanças e blá blá blá. Só que foi com ela, no curso dela, que eu de fato aprendi, pus em prática e funcionou. Então eu não tinha um objetivo, eu não tinha uma meta quanto eu queria ganhar. Eu até tinha, como eu falei, mas não sabia fazer certo. E fazia da forma errada. Tipo assim, eu quero ganhar R$1.000 sem ter cliente. Não vai rolar. Não vai rolar, lamento te dizer. E era isso que eu fazia. R$1.000, R$2.000. Mas ninguém compra o teu produto, você não vai chegar lá, minha filha. Tem que ter objetivo, tem que ter meta aí, o que você vai fazer, sabe? Você tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Eu não tinha um objetivo, eu não tinha uma meta, um propósito, por que eu fazia aquilo, para que eu fazia aquilo, aonde eu queria chegar. Isso me atrapalhava demais. E aí já entra, né, já até falei aqui, né, não ter um propósito, um porquê bem definido. Um propósito é basicamente ter um porquê. Por que eu faço o que eu faço, né? Aonde eu quero chegar? Por que eu faço? Então, por que eu trabalho em casa? Por que eu faço artesanato? Aonde eu quero chegar com o meu artesanato? Eu não tinha isso bem definido, isso me atrapalhou. Outro erro aí, muito comum, que eu cometi por muito tempo, de vez em quando ele ainda me pega, tá? Me pega feio, mas hoje eu sacudo a poeira. Me deixa levar pelo desânimo. O desânimo, nossa, eu não sei se pega outras áreas, mas nós artesãs somos mestre no desânimo pegar, né? Convenhamos. E eu muitas vezes eu já me fui pegando pelo desânimo e já parei mesmo, já estacionei por um tempo. O tempo mais longo que eu parei aí foi, se não foi um ano, foi quase um ano, tá? E eu desanimava mesmo. Até hoje o desânimo bate, não só com o meu produto de artesanato, as vendas,
Só que hoje as vendas eu tenho um pouco menos, né? Um pouco menos, mas ainda bate. Mas o desânimo bate com os meus canais, por exemplo, com o meu canal, principalmente com esse, né? Que é mais velhinho, que é o principal. Então bate o desânimo, tá? Não vou mentir, bate muitas vezes, dá um desânimo, dá vontade de desistir, de parar. Você olha e você fala o que eu tô fazendo, tô perdendo tempo e não tá dando certo. O desânimo vem, só que hoje eu lido melhor com ele. Não é que ele não vem, ele vem, muitas vezes eu fico alguns dias frustrada, desanimada. Muitas vezes eu brigo mesmo, eu esperneio, eu dou uma choradinha. Mas aí eu me levanto, arregaço as mangas e falo, não, o desânimo não vai me parar. E continuo. Mas por muitas vezes o desânimo não só veio, ele me parou de verdade. Comenta aqui pra mim, aqui embaixo. Fala pra mim aqui nos comentários se você já cometeu algum desses erros que eu citei aqui, ou se está cometendo, porque vai ser muito bom a gente compartilhar essa experiência, a gente dividir essa experiência. Então, fala pra mim aqui embaixo, você já cometeu algum desses erros? Está cometendo algum desses erros? Vamos ser sincera, aqui a gente tá pra se ajudar. E eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de erros e erros e erros e erros que eu cometi e cometo até os dias de hoje, mas vou parar por aqui. Deu 20 erros, então foram muitos erros, alguns artesãos falam 7 erros, não sei, e eu falei aqui 20 erros que eu cometi e alguns eu ainda me pego cometendo, fui bem sincera com vocês. Então, esses foram alguns erros que eu cometi, mas eu já cometi muitos outros que eu não falei aqui. Não esquece, né? Não esquece, que eu esquecendo de falar aqui, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrita, ativar as notificações para receber aí todos os vídeos novos que eu publicar. Compartilha com a tua amiga que também é artesã, tá iniciando, tá cometendo erros. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!